E agora eu vou apresentar ela, que é matemática, mestre em administração, palestrante TED, certificada em inovação pelo programa executivo da Singularity University e em gerenciamento de projetos internacionais pela NASA. Atualmente é executiva de tecnologia global para soluções de negócios da Vale, possui mais de 30 anos de experiência, já tendo atuado em diferentes indústrias e geografias, atua como conselheira de administração e conselheira consultiva, participou da primeira turma do Conselheira 101 e é fundadora do programa Líder Negra, ação voluntária para a formação de líderes negras. E eu queria pedir a maior salva de palmas do mundo para a Vânia nesse exato momento. Programa Líder Negra. Seja bem-vinda, Vânia. O espaço é inteiramente seu e muito obrigado por ter você com a gente de novo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer a Bets pelo convite. Somos amigas de longa data aí da jornada de CIOs. E também agradecer a equipe do Senac por esse convite mais uma vez. Quero agradecer também a Vale por me permitir estar aqui hoje, né, falando de um tema que tem uma conexão enorme com o meu propósito e com o propósito da Vale. Eu faço parte também do Comitê Executivo de Diversidade, Equidade e Inclusão da Vale. E nós acreditamos que a diversidade, ela nos habilita para criar soluções inovadoras e sustentáveis para a mineração. Então, estar aqui hoje falando sobre Líder Negra é um exemplo para vocês da minha conexão de propósito com a empresa onde eu trabalho. E eu vou começar trazendo uma passagem que aconteceu em 2018, quando eu fiz o meu TEDx. Eu tinha acabado de voltar da Singularity University e lá eu comentei que eu queria fazer alguma coisa para ajudar as jovens. Nesse TEDx, eu falei sobre futuras tendências, né, futuras habilidades que a gente precisava ter para a gente se preparar para o futuro. Eu falei de criatividade, de adaptabilidade, de comunicação, pensamento crítico. E eu entendia naquele momento que a gente precisava ainda nos desenvolvermos, mas também ajudar a pessoas, né, a jovens também para se desenvolver. É como se eu estivesse fazendo uma devolutiva aqui, gente. E falando um pouquinho de mim, ele já me apresentou, né, como executiva de tecnologia, mas não posso deixar de citar que todos os meus projetos eu conto com a minha família. Então, o meu maior papel hoje é avó. Obrigada. Da Maria e da Antônia. Casada com o Mauro. Espero que tenha dado tempo dele assistir o link, porque ele é meu parceiro em todos os projetos. Meu filho, Lanian, minha nora, Raquel. E eles que me empurram para essas jornadas que eu faço. Então, quem tiver curiosidade, está aqui o QR Code para entender o que eu falei em 2018. Mas, para falar do Líder Negra, eu tenho que começar falando um pouquinho de história, né, do nosso país. Se a gente parar para pensar que esse ano fazemos 136 anos da abolição da escravatura, o que a gente tem de reflexo hoje na sociedade vem daí. Negros libertos, colocados na sociedade, sem casa, sem comida, sem escola, sem oportunidade. Muito evoluímos ao longo das nossas jornadas aí, a história mostra, mas a corrida ainda é desnivelada. Somos 56% da população, um percentual até maior de mulheres, né, quando a gente compara, mas nós somos 28% de mulheres negras na população. E quando a gente vai para o mundo corporativo, as pesquisas mostram vários números, mas nenhum deles é grande. Algumas pesquisas mostram que nós somos menos de 5%, outras menos de 1%. Essa daqui é uma pesquisa recente do Instituto Kairos e mostra menos de 3% das mulheres negras estão em posições executivas, né? É a realidade. Mas, quando a gente olha de uma forma mais ampla,
eu como profissional de tecnologia, o que isso significa para a tecnologia? O que isso significa para os ambientes onde a gente quer inovar? As empresas hoje falam de inovação, falam de diversidade, mas o que é isso? O que a gente precisa nessa evolução digital em termos de diversidade dentro das organizações? E aí não estou falando somente de etnia, aqui eu falo do líder negra, mas diversidade em geral, todos os grupos. E como profissional de tecnologia, pensando na minha ambição de ajudar, meu primeiro movimento foi, eu vou criar algum aplicativo, alguma coisa que eu possa escalar. Eu tinha voltado da Singularity e eu queria até pedir demissão para ser empreendedora. Mas eu fui amadurecendo e vendo que eu podia ajudar de outra forma. E voltando para a tecnologia, aqui nesse evento, né, onde a gente está falando de inovação, nós temos o tema AI, né, inteligência artificial como core. Né? Qualquer evento hoje, a gente pensa, a inteligência artificial ela é core porque ela está mudando as tendências do que a gente está fazendo. O último relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que dos profissionais de AI, né, de inteligência artificial no mundo, nós temos 22% só de mulheres. Quando a gente faz um recorte para o Brasil, esse número vai para 18%. E se a gente está dizendo que a gente vai estar ampliando o uso da tecnologia para tudo que a gente faz, quem que vai estar com um olhar diverso para implementar essa tecnologia, para que a gente use de uma forma que contemple toda a diversidade? Aqui é uma reflexão importante. E aí, quando eu pensei lá em 2018 em fazer alguma coisa, eu queria tocar nesse ponto de gerar desenvolvimento para pessoas de tecnologia, mas eu tive outras conclusões. E aí, o que também me impulsionou foi um desconforto que eu tive na própria Singularity University. Eu estava numa turma com 99 pessoas, executivos, CEOs, CIOs tinham poucos também naquele momento, e nós éramos 2 mulheres negras, uma brasileira e uma nigeriana, que é até presidente de uma empresa na Nigéria. Mas era um olhar para o lado e falar assim, gente, eu estou aqui no Vale do Silício, ouvindo os futuristas que estão falando de como a gente vai direcionar o mundo e só temos 2 mulheres negras. Como assim? Ali foi o clique, eu falei assim, é para mulher que eu tenho que ir trabalhar, né? E negra. E dali surgiu uma vontade que eu não sabia ainda o que seria feito, mas tive que empurrar até 2021 por conta de agenda, mudança de empresa, mas em 2021, junto com 3 parceiras de propósito, uma está ali atrás, a Patrícia, nós decidimos, né, elas me ajudaram a construir e trazer esse sonho e transformar em realidade. E aí, a primeira realidade que eu tive foi, não dava para eu fazer só para mulheres de tecnologia negras, porque eu não conseguia recolher. Mas eu podia fazer alguma coisa para mulheres negras, onde a gente também falasse de tecnologia, onde a gente também impactasse com tecnologia. E aí o propósito era realmente empoderar mulheres, para ter mais mulheres negras preparadas dentro das corporações. Porque não é incomum nós ouvirmos quando alguém está fazendo uma contratação e fala assim, olha, tem uma vaga que é uma vaga preferencial negros. Ah, mas não tem gente preparada. Ah, mas não tem no mercado. Ah, vai demorar muito para achar. É contra isso que a gente tem que lutar, gente. A gente não quer ocupar espaços sem estarmos preparados. Nós queremos ocupar espaços estando preparados. Então, aí a nossa ambição é realmente fazer alguma coisa que a gente consiga gerar impacto, mexer nos números. E não precisa ser de um dia para o outro, porque nós levamos 136 anos para chegar até aqui e ainda estamos perseguindo. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E aí surgiu o programa Líder Negra. É uma ação voluntária e o driver, né, o direcionamento era fazer uma capacitação
e ajudar a mulheres jovens negras que estejam aspirando crescer nas suas carreiras, né? Nem sempre é um primeiro passo só, mas que consigam começar a gente a impulsionar essas mulheres. E começamos em 2021, vou falar um pouquinho mais à frente como é que a gente está. Para a mentorada, né, que são as mulheres negras, para que elas se desenvolvam e se preparem, consigam turbinar os seus planos de desenvolvimento com a capacitação, com a mentoria e com a possibilidade também de troca, né, networking. Para os mentores e palestrantes, né, para as mentoras, né, porque são mentoras mulheres, e palestrantes que tem homem também sendo voluntário, mas que consigam apoiar nessa jornada. Para os parceiros, vou falar no final, né? Eu não faço uma captação de parceiros porque nem dá tempo, mas nós tivemos pessoas que acreditaram e estão apoiando essa jornada, mas que queiram também impactar, né, o nosso ambiente corporativo e a sociedade. E aí, falando do programa e fazendo até a correlação com o TEDx, a gente montou uma grade onde a gente conseguisse trabalhar realmente novas habilidades que a gente precisa. Então, o autoconhecimento é importante, mas é importante trabalhar a criatividade, aprendizado contínuo, tecnologia, negociação, comunicação, enfim, tem uma imersão de 1 mês, onde o grupo que é selecionado, essas mulheres recebem essa captação. Ao longo das 3 edições, nós tivemos em torno de 800 inscritas e nós tivemos uma seleção acirrada para a gente poder entrar. Vou mostrar os números para vocês. Então, aqui é um momento de capacitação onde essas mulheres, elas refinam, né, o conhecimento e têm uma dose de conhecimento dos nossos voluntários, que são palestrantes e executivos também de mercado. Como a ideia de construir uma ação voluntária surgiu dentro de um desconforto, dentro da Singularity, para mim foi uma alegria quando uma das mentoras, a Mônica Orcioli, ela era uma executiva, né, do grupo que hoje representa a Singularity University aqui no Brasil, e ela ofereceu um curso para essas mentoradas. Então, desde a primeira edição, além de uma capacitação que é feita pelos executivos aqui, elas também têm uma capacitação online. E aí elas entram numa imersão de tecnologias exponenciais, o que é AI, o que é robótica, e elas começam a ampliar um leque de análise sobre o que esse mundo digital, exponencial, pode impactar a minha jornada profissional na minha empresa ou de futuro. E aqui é um agradecimento que a gente faz sempre para a Singularity Brasil. Por quê? Porque é uma mudança também de mindset, de forma de pensar para essas mulheres. Quem complementa a capacitação entra numa jornada de mentoria por 3 meses e elas são mentoradas por executivas das mais diversas empresas, e eu costumo agradecê-las porque o sonho foi meu, construído com as minhas parceiras, mas um programa de mentoria não existe sem as mentoras, né? Então, elas fazem essa conexão com que elas receberam, né? As mentoradas receberam de capacitação, mas elas trazem também a discussão mais técnica. Porque aqui não tem AI ainda, por enquanto sou eu, mas existe um match de fazer a correlação da mentora com a mentorada para que as habilidades técnicas sejam discutidas também. E no final do dia, quando elas terminam a mentoria, elas terminam com um plano de desenvolvimento, elas são habilitadas para refletir, né, sobre tecnologia dentro do cenário que elas têm, mas também tem muito de trazer a determinação, o foco, trabalhar a coragem, né, o apetite para arriscar e se jogar nas oportunidades que podem ocorrer. E o resultado, gente, ainda não é exponencial como eu queria quando eu saí da Singularity, mas eu posso dizer que o MVP está testado.
Então a gente pode escalar. E falando dos números do programa, foram 3 edições, estamos com a 4ª edição aberta agora. Nós temos 38 mentoras, que sem elas não conseguimos rodar o programa. São 14 palestrantes, né, incluindo a mim e parte do time organizador do Líder Negra. Foram 93 mentoradas que completaram numa jornada inicial de 97, se a gente for pensar nas 3 edições. Então, o nível de evasão é baixíssimo. É só quando elas não conseguem realmente fazer um ajuste de agenda. Por quê? Porque a gente humanizou. Não é um programa de mentoria que elas entram, não. Eu tô lá toda a sessão, eu tô lá no chat, enfim. E o que é surpreendente pra gente, que sem a gente fazer alguma ação muito elaborada, com uma empresa por trás, em cima do perfil delas, hoje a gente já tem um percentual de 73% de movimentação. Significa que elas efetivamente trabalham o plano delas de desenvolvimento e estão se mexendo. 38% promovidas. Obrigada. E no ano passado nós começamos a medir o impacto delas em outras mulheres. Porque para a gente exponencializar, não precisa a gente estar usando simplesmente uma ação de tecnologia. Cada um de vocês aqui pode fazer o teste do pescoço. Não tem diversidade, significa que tem que tomar uma ação. E aí, gente, o Líder Negra, ele surgiu para orientar, empoderar e transformar a vida de mulheres negras. Mas todos nós, né, todas que estamos trabalhando nisso, nós estamos sendo transformadas, impactadas. Vocês viram aí no exemplo. Mas fazendo a referência ao sonho, o sonho que se sonha só é só um sonho. Mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então esse sonho foi um sonho que eu consegui colocar em prática porque eu tive essa legião de pessoas aqui, ó, que estão fazendo acontecer. E aqui eu cito as minhas parceiras, a Adriana Passos, a Patrícia Tertuliano, que não está aqui, a Patrícia Nascimento está ali atrás. Com elas a gente desenhou, né? Nós desenhamos. Depois se uniram mais 2 voluntárias tão importantes quanto. Uma está aqui, que é a Raíssa Fernandes, a Vale, e a Jaqueline Pereira. Com elas hoje eu consigo tocar, mas todas as mentoras aqui, uma representada pela Tereza, os palestrantes, né, as pessoas que ajudam por trás, que fazem, que nos ajudaram a construir isso. E 2 parceiros importantes, a Singularity University, eu já falei, e a Conselheira 101, que foi onde eu participei de uma ação afirmativa em 2020, similar ao Líder Negra, que hoje me habilitou para ser uma conselheira em uma organização. Então, esse sonho, ele pode ser o sonho de muitos. Eu convido vocês a que também reflitam e não deixem de fazer o teste do pescoço, que é onde a gente nota a falta de diversidade. E não poderia deixar de falar que estamos com as inscrições abertas. Por favor, divulguem. A 4ª edição do Líder Negra está rolando. Obrigada, gente.